Indo agora para a parte teórica do projeto, de como foi feito, foram feitos os cálculos e tudo, a gente utilizou um notebook em Python aqui no Colab e como ficou o nosso código. Aqui tem o código que a gente utilizou anteriormente no cálculo da vazão, que já foi explicitado, por isso que está oculto, mas indo para a parte do projeto do trocador. Como é que a gente escolheu organizar? A gente dividiu o projeto em classes. Então a gente fez aqui uma classe para calcular o fator de atrito, uma classe para calcular o Nusselt e uma classe para fazer o projeto em si, completo. Então aqui a gente definiu o fator de atrito tanto para laminar, tanto o fator de atrito de Halland. E a gente definiu o Nusselt tanto para fazer testes e ver como é que se comporta o Nusselt de, de forma mais abrangente. A gente utilizou o side irritate laminar. A gente também colocou o side irritate turbulento. A gente usou Petkov-Popov, Petkov-Popov com Halland e Housing para transição. Porém, a gente viu que no nosso cálculo caiu sempre em laminar, então acabou vindo aqui para side irritate laminar. Mas aí a gente vem para a parte da classe que calcula o trocador em si. Aqui a gente tem a entrada de dados. A classe, nessa função init, que é a função inicial da classe, ela recebe todos os dados e organiza esses dados de uma forma que eles vão ser utilizados nos cálculos. Então, o que acontece? Depois dessa classe inicial, a gente criou uma série de classes que fazem o projeto passo a passo. Então, dessa forma, a gente consegue organizar muito melhor tanto os cálculos como os resultados. Então, o que a gente fez? Primeiro de tudo, a gente utilizou a biblioteca Thermo. Então, aqui, dados de viscosidade, de CP, de Plankton, a gente buscou esses dados na Thermo. De acordo com a temperatura, a gente entra com a temperatura e retorna os dados. E a gente criou essa função para isso. Aqui a gente já fez uma função para calcular a temperatura de saída do fluido quente. Aí, como eu falei, né, a gente fez o passo a passo do projeto. Aqui a gente já tem uma função para o balanço de energia, uma função para o cálculo da ΔTML, que pode ser feito tanto em paralelo e em contracorrente, e a gente vai comparar isso mais embaixo. A gente tem o cálculo dos Hs, e de acordo com Reynolds a gente utilizou uma correlação, mas como eu falei, acabou caindo sempre em laminar. Então a gente tem aqui o Reynolds menor que 2100 para side irritate laminar. Se for na parte de transição, a gente usou Housing. E se caísse em turbulenta, a gente usava Petkov-Popov junto com Halland. E aqui tem o cálculo também do HO, que também é muito similar. A gente tem cálculo de temperatura de parede, do coeficiente global, tanto do limpo como do final, sendo que esse UD vai ser igual ao C, já que a gente considerou que os RDs são zero. A gente tem o cálculo de área de troca térmica e, por fim, o mais importante, a gente tem o cálculo do NHP, que seria o número de grampos necessário para realizar esse trabalho. Sendo que, como a gente utilizou uma perna de um grampo multitubular, a gente teve que modificar essa fórmula para L dividido por 2 vezes LHP. Então, a gente teve que retirar esse 2 da fórmula, na verdade. Então, a fórmula ficou L sobre LHP. E a gente também tem o cálculo do overdesign, para a gente saber qual é a margem do nosso projeto. E além disso, também a perda de pressão. Não que a perda de pressão fosse muito importante nesse caso, nesse projeto, mas a gente resolveu calcular mesmo assim. Então a gente tem aqui todos os fluidos todos os dados de entrada, com a alocação da água fria no tubo. Então aqui a gente tem para ambos os fluidos os dados de entrada com as respectivas unidades como comentário. A gente tem os dados gerais. Aqui é importante mostrar que a gente utilizou os tubos de aço. Então a gente utilizou tubos de aço de 5/8 de polegada com a especificação de espessura de 0,90. Então a gente tanto mediu no paquímetro como a gente também pegou
no site da fabricante essas especificações para conferir se estava tudo ok. Tá aqui e aqui definindo nosso pipe set, que no caso a gente fez os tubos com esses tubos de aço que eu falei, e com a garrafa PET de Fanta de 2 litros a gente fez o nosso ânulo. E aqui embaixo a gente organiza nossos dados de entrada, a gente cria o projeto. Depois que a gente cria o projeto, a gente calcula o passo a passo de todo o projeto. Então a gente tem aqui o balanço de energia da TML, os Hs, todo esse cálculo está explicitado aqui. E depois a gente utiliza, para organizar esses dados de uma forma que fique visualmente melhor, a gente retorna eles aqui em data frames. Então nesse caso aqui, para contracorrente, a gente tem esses dados, de entrada, né, que a gente buscou na termo, esses dados gerais que eu já falei um pouco antes, e isso aqui é tudo que foi calculado, nesse caso aqui para o contracorrente. E o mais importante é a gente ver esse NHP, que o nosso NHP deu 1,055. Teoricamente, a gente precisaria de 2 gramas para realizar esse trabalho, e a gente teria aqui esse overdesign de 89%. Mas o que acontece? Com os materiais que a gente tinha disponível, a gente percebeu que é muito difícil fazer com que a gente tivesse, por exemplo, um NHP calculado aqui de 0,7 gramas e tivesse uma sobra interessante. A gente percebeu que com o que a gente tinha disponível, os materiais que a gente tinha disponível no caso, e entre outros, a gente não conseguiu ter uma margem interessante nesse projeto. Então, nosso projeto acabou ficando muito justo. E comparando isso aqui com o escoamento em paralelo, a gente tem que também deu um valor muito aproximado, só chega a mudar aqui nessas casas decimais. Então a gente percebeu que para esse caso o contracorrente e o paralelo não tem uma diferença significativa, mas na montagem do projeto a gente optou por fazer em contracorrente. Nós construímos esse trocador aqui, porém com os materiais de plástico, como vocês podem ver, com canudos de milkshake. Porém, a gente não conseguiu controlar os vazamentos que estavam ocorrendo neles, por conta do espaçamento aqui no prato. Mesmo vedando com Durepox, a gente não conseguiu. Por isso que a gente ajustou para outro material que a gente conseguiu controlar esses vazamentos e manusear melhor. Agora a gente vai falar a lista de materiais usados nesse projeto. Foram usados baldes com a capacidade de 6 litros, mangueiras com a dimensão de 2,7 milímetros, ou meia polegada, fita veda-rosca, torneira plástica, Durepox, fita adesiva. Pode passar. A gente também montou em uma estante modular com as dimensões de 70 vezes 33,9 vezes 120 centímetros. Usamos garrafas PET com capacidade de 2 litros, tubos industriais com as dimensões de 5/8 polegadas ou 0,9 milímetros. Usamos também fita isolante, pistola de cola quente e bastante silicone. Pode passar. Para medir, a gente usou trena, compasso, um paquímetro digital, estilete para cortar, né? Ferro solda e termômetro. Nosso esquema ficaram um reservatório para as águas, para o fluido quente e para o fluido frio, 6 litros cada, com as torneiras para a gente controlar o fluxo, e o trocador de calor com 12 tubos, com LHP de 0,24 e o diâmetro de 0,1034 metros.
Agora, vamos medir a temperatura da água na temperatura ambiente. Como podemos ver, a temperatura se estabilizou em 29,9 graus Celsius. Gente, agora nós vamos medir a temperatura do fluido quente. Sendo assim, ao analisarmos o vídeo, podemos ver que a temperatura final de 4,8 graus Celsius atingidos para o aquecimento foi bem sucedida, pois, através dos cálculos feitos anteriormente no programa de Python, com todas as medidas e a quantidade de tubos, comprimento que foi feito, permitiu que nós conseguimos realmente elaborar um trocador eficiente. Devido a alguns problemas de vazamento, esse trocador não atingiu a meta, que era 5 graus Celsius. E por fim, o que poderia ter sido melhorado nesse projeto? A gente percebeu que é muito difícil trabalhar com patch, porque tem muito problema de vazamento, esse tipo de coisa. Então, se a gente pudesse refazer, a gente faria, na verdade, com cano de PVC. Mesmo que perdesse a visualização, seria muito mais fácil de trabalhar e teria um resultado muito melhor. Então a gente utilizaria canos de PVC com patch e tentaria procurar outras formas de vedação, porque a Durepox, junto com a veda rosca e a fita isolante, não foram nem um pouco boas em relação à vedação. A gente tentaria usar cola de cano ou cola de silicone.